é bom estarmos na casa do Pai. Em 2006, irmãos, foi lançado um livro nos Estados Unidos, de um pesquisador norte-americano, em que ele escreve um livro com um título muito pesado. O título do seu livro foi O Escândalo do Comportamento Evangélico. Um livro, e esse foi um livro em que esse pesquisador fez algumas pesquisas com relação ao meio cristão. Este livro, ele trouxe um desconforto muito grande para a igreja norte-americana. E neste livro ele traz algumas pesquisas. Este é o contexto norte-americano, aonde ele declara, a sinopse deste livro da editora Ultimato diz o seguinte, o resumo do livro, a sinopse, o início do livro ali, ele fala o seguinte: quem nós somos e quem Deus nos chamou a ser? Os cristãos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo à realização pessoal, um escandaloso número de cristãos não vivem o que pregam. Isso revela a profundidade do problema e contrasta com o ensino bíblico. Na sua pesquisa, ele se valeu de outros pesquisadores, como o George Barna, do Instituto Barna, é um pesquisador conhecido, que ele fala, foi um dos primeiros precursores a falar da questão da visão no contexto religioso, a visão de mundo. E em 2001, este George Barna fez uma pesquisa e descobriu que a taxa de divórcio entre cristãos era a mesma da população geral. Era algo assustador. Essas pesquisas vão além, eu não vou entrar em todas elas porque eu não quero deixar você com o coração pesado nesta noite. Este é o contexto da igreja norte-americana. Mas, infelizmente, para nossa tristeza, nós sabemos que a igreja cristã evangélica também enfrenta uma série de reveses. E é uma pressão, é uma batalha constante. E nós vemos a igreja sendo pressionada por dentro e por fora, pressionada pela sociedade e também pressionada por dentro. Nós temos esta batalha constante. É neste contexto em que nós vivemos hoje, que estamos percebendo hoje, de lutas, de pressões, em que a igreja batalha para não se deixar levar pela pressão, é que somos desafiados, meus queridos irmãos, como igreja do Senhor, nós não permitirmos que os conceitos humanos e filosóficos invadam-nos e nos impeça de viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Esta é a pressão. A carta que nós vamos nesta noite juntos pensarmos é a carta à igreja de Pérgamo. E esta carta à igreja de Pérgamo, ela é um brado de Jesus à igreja de hoje. A carta endereçada a mim e a você, esta carta vai nos levar a examinar a nós mesmos, à luz da palavra de Deus. O perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era uma linha divisória entre a verdade e a heresia. E como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio, permanecer fiel diante da tática da sedução? A palavra Pérgamo, que dá o título desta cidade onde está esta igreja, a palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que ela é casada, ela já é comprometida. A igreja é a noiva do Cordeiro.
Portanto, ela é casada. Paulo traz essa revelação quando lá em Coríntios ele fala, fazendo esta alusão, dizendo que quando alguém morre, quando um dos cônjuges morre, então o outro está liberado para casar novamente. Mas por trás, pelo pano de fundo do que Paulo está falando, tem algo mais profundo. Escute isso. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles se submeteram ao pecado e caíram no pecado ali no Éden, agora Adão e Eva estão sujeitos ao inimigo. Estão aliançados. Lembre-se que casamento fala de aliança. Estão aliançados com o inimigo. E quem está casado, está aliançado, não pode envolver-se com outro. É por isso que Jesus vem. E ele vem com uma missão. E é por isso que Jesus, irmãos, entenda uma coisa. Jesus precisava morrer na cruz. Por quê, pastor? Você já vai entender isso. Porque a Bíblia vai dizer, e Paulo revela isso, e eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã. Paulo revela dizendo: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E Paulo vai dizer aos Efésios, dizendo: olha, vocês agora morreram com Cristo. E se com Ele morreram, agora, quando Jesus ressuscita, vocês ressuscitaram juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Ou seja, Cristo morre, nós estamos aliançados com o pecado, estamos casados com o inimigo, agora eu morro em Cristo. Quando eu morro, eu rompi uma aliança antiga que eu tinha. Agora a aliança que eu tinha com o inimigo foi rompida. E agora eu posso então me aliançar com Cristo. Porque quem morreu para este mundo pode então agora ter um relacionamento de profundidade com Cristo. É por isso que nós estamos casados com Cristo. No sentido de que como igreja, nós estamos aliançados com Ele. A aliança a qual nós éramos presos, a aliança do pecado, o casamento com o pecado. Entenda a metáfora, entenda o aspecto teológico, bíblico, espiritual do que eu estou dizendo. Nós estávamos casados espiritualmente com o pecado, mas agora em Cristo Jesus, através da nova aliança, através da redenção da cruz de Cristo, nós que morremos para o pecado, nós que morremos para o mundo, agora estamos ressurretos em Cristo para uma nova e viva aliança com Ele. Aleluia! Pérgamo significa casado. Só que a igreja de Pérgamo, ela estava vivendo um momento em que estavam, apesar de comprometidas com Cristo, como noiva de Cristo, ela estava tomada e comprometida com o pecado. Eu sei que já temos com a Bíblia aberta, porque já sabe até o texto. Abra comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Olha agora, depois desse pano de fundo, dessa pequena fala, para você entender que esta carta, ela é tão atual quanto foi naquele período, há 2000 anos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha o que ele diz. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas,
Portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Faça ela viva e poderosa em nossos corações nesta noite. Fala conosco, papai, em nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus se revela e se manifesta a João, nós lemos, por ocasião daquela primeira mensagem introdutória, que João, ele olha e vê, e ele relata as características de Cristo. E uma das coisas que ele fala é que ele tinha olhos como chama de fogo, olhos penetrantes, olhos que penetram e percebem e captam a nossa alma. Olhos como chama de fogo, não é que o Senhor estava com raio laser nos olhos, com os olhos pegando fogo, mas ele estava falando que a forma como Jesus olhava para ele, parecia que o olhar de Jesus perpassava a alma de João. Olhos como chama de fogo falam de um olhar penetrante, já falei sobre isso, um olhar que examina, um olhar que percebe, um olhar que vê o que ninguém vê. A carta de Jesus, a qual João escreve para a igreja de Pérgamo, é uma carta de um Deus que está examinando a sua igreja. Ele começa a fazer um diagnóstico da igreja de Pérgamo. Nós vimos a igreja de Éfeso, a primeira carta, a primeira igreja, que a igreja, ela fazia muitas obras, era uma igreja envolvida, engajada, perseverante, firme, e tinha uma acusação apenas contra ela. Mas aquela única acusação era suficiente para fazer com que hoje a igreja de Éfeso não mais exista. Apesar de todos os avisos de Deus para ela, o único aviso, a única reclamação de Deus para aquela igreja: olha, eu tenho porém contra ti uma coisa, deixaste o teu primeiro amor. Nós vimos no domingo passado, na pregação do nosso presbítero Nicolau, a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna tem o sentido de algo que é esmagado, ela tem uma ligação com a palavra mirra, aquela essência. E a igreja de Esmirna, ela tem somente elogios, mas ela também se sentia esmagada pelo mundo à sua volta. A situação da igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo era muito parecida. Por um lado, enquanto a igreja de Éfeso, ela não tolerava aqueles que eram engajados na doutrina dos nicolaítas, eles não toleravam. A igreja de Pérgamo, eles têm uma certa tolerância. A igreja de Pérgamo tem no meio da igreja aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Então veja bem, enquanto a igreja de Éfeso lutava ferozmente de unhas e dentes para não se contaminar, e até eles eram excessivamente zelosos, a Bíblia vai dizer isso, o texto mostra isto. Eles estavam fazendo obras sem amor, que também é um perigo que nós corremos. Fazer a obra de Deus sem amor. Fazer a obra de Deus, algo para Deus, motivado não pelo amor, é perigoso. A Idade Média mostra isto. Numa época em que na Idade Média, a igreja da época queimava mulheres na fogueira pelo excesso de zelo, porque por serem bonitas, eram tidas como bruxas, encantavam os homens, então eram jogadas na fogueira. Numa época em que se uma mulher fizesse um chá, não, isso é fato histórico,
um chá de boldo para dar para o marido, eles diziam, isso é uma poção mágica, isso aí é mágica, isso é magia, e a mulher era levada para a fogueira. Então, o zelo sem amor causa isto. Então, é um limite muito tênue, e nós sermos zelosos, mas faltar amor. Mas em contrapartida, Pérgamo, Jesus faz um diagnóstico da igreja e revela os sintomas daquela igreja. Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Olha que o texto diz, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, não negaste a minha fé. A princípio nós vemos aqui um elogio. Um elogio. Não negaste a minha fé, eu sei onde habitas, eu sei que o lugar que você está é difícil. Mas logo adiante vem a reclamação. Irmãos, rapidinho só para avisar, que eu esqueci de avisar. Nós temos agora aqui ao lado, na salinha, foi organizado hoje, o maternal de 2 a 4 anos, tem toda uma equipe ali, se for necessário, temos ali o trabalho já, a salinha organizada para o maternal de 2 a 4 anos, né? Pelo que eu vejo, não temos hoje muitos dessa faixa etária, né? Mas estamos com um trabalho muito lindo que as irmãs organizaram, passaram a manhã ali organizando, ficou muito bonita a sala. Mesmo você que não tem criança, depois se você quiser dar uma passadinha, dar uma olhadinha, como ficou bonito o trabalho das irmãs ali ao lado. Voltando aqui, queridos, entendam uma coisa, Jesus, ele passa o seu olhar. A cidade de Pérgamo tinha um passado glorioso, era historicamente uma grande cidade. Eu não vou bater muito nessas questões, que é muito parecida à situação das cidades daquela época. Ela era uma cidade próspera, uma cidade muito rica, uma cidade que ela tem toda uma história, ela tinha todo um aspecto cultural, muito mais importante culturalmente, até mesmo do que Éfeso e do que Esmirna. É lá em Pérgamo que surge o conceito do pergaminho. Eles eram grandes produtores do pergaminho que era usado que veio a substituir o papiro, né? Então é lá que nasce nesse contexto, ela é destacada de uma forma muito grande culturalmente, mas, e daqui está o detalhe da expressão de Jesus, que habita onde está o trono de Satanás, é que lá havia o centro de culto ao imperador. Havia nas demais, mas ali era o berço. Ali havia um culto a Zeus, o deus grego. Havia um grande templo dedicado a Zeus, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a divindade ali, Zeus, o deus grego, imperava ali. O amor a esta mitologia. Lá havia também um outro deus. Nós falamos hoje pela manhã sobre a Neutzan, né, que é aquela serpente de bronze que lá Deus mandou Moisés fazer para erguer no deserto, aquela serpente de bronze. Falei sobre isso hoje pela manhã. E nasce e aparece de novo na história, porque agora tem um deus chamado Esculápio, que era o chamado Deus Salvador, que era o quê? Era um Deus em forma de serpente. Sabe aquele símbolo da medicina, a espada com aquela serpentezinha lá também, a enfermagem, algumas outras também tem aquele símbolo, aquela serpentezinha se chama Esculápio. Era o Deus da cura, era o Deus da medicina. Havia naquela época 200 santuários no mundo inteiro, e lá era o maior deles. Lá havia o médico famoso chamado Galeno, que era muito relevante, tanto ou mais do que Hipócrates, que foi o pai da medicina. E as curas que eram realizadas, que ele realizava como médico, eram todas atribuídas a esta divindade. Então esse é o quadro da igreja. A igreja está vivendo no meio do trono de Satanás, no sentido que havia uma pressão muito grande a cultos pagãos. A igreja era pressionada. Eles eram obrigados a ir nas reuniões, ir nos cultos a divindades. Eles eram obrigados a cultuar, a prestar culto ao imperador. Era algo completamente contraditório. Sim, em Pérgamo, Jesus diz, olha, é onde está o trono de Satanás, é onde Satanás habita.
Irmãos, isso não era algo físico, era no sentido espiritual. Havia Satanás entronizado naquele lugar, ou seja, havia no sistema daquela cidade, havia em todo o sistema social, religioso, cultural, havia uma influência tremenda. Então quando Jesus fala aqui, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, é disso que ele está falando. Havia também uma outra divindade, Ateneia, uma deusa grega também conhecida como Minerva. Ali estavam as quatro maiores divindades, além de diversos outros deuses que eram cultuados naquele período, na cultura daquela época. Irmãos, esta era a situação de Pérgamo, aonde vários deuses eram adorados, aonde os cristãos viviam pressionados. Não, isso não te lembra alguma coisa? Isso não revela algo? Cristo vê uma igreja que por um lado é capaz de enfrentar até a morte por causa do seu nome. Vemos o versículo 13. Olha, vocês estão dispostos, não negaste o meu nome, eu sei onde você habita, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha só, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem foi Antipas? Foi pastor da igreja de Pérgamo. O que aconteceu com Antipas? A história, Tertuliano, o historiador da época, vai dizer que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi de bronze foi levado ao fogo até ficar completamente vermelho aquele bronze, ficar incandescente. E Antipas morreu sufocado e queimado. Lembra que nós falamos que eles fizeram parecido com João, só que era uma panela, era um caldeirão com óleo fervente, e João foi colocado lá, e ele saiu ileso, sem nenhuma marca, e então ele foi enviado para a ilha de Pátimos. É por isso que, quando nós olhamos a história e vemos a situação de Antipas, nós percebemos o porquê que o imperador da época não quis matar João, porque percebeu que havia algo de divino. Não pode, como? Como que um homem é colocado num caldeirão com óleo fervendo, e ele é colocado ali, e ele sai ileso, sem marca alguma? Eles acreditavam nos deuses, eles não acreditavam no Deus cristão, eles não acreditavam no Cristo, mas eles acreditavam no divino, no transcendente. Ele pensou, não, eu não posso matar esse homem, então eu vou mandar ele para o exílio, para tapar a boca dele, para ele não pregar mais, para ele não falar deste Cristo, para ele não falar deste Senhor. Mas Antipas não teve o mesmo fim. Antipas morreu. Por que ele morreu? Porque ele não negou a sua fé. Ele morreu lutando contra as mentiras, contra as heresias. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, como igreja do Senhor, que nós precisamos entender, irmãos. Se hoje saísse um decreto nacional, em que você não pudesse mais adorar a Deus, que fosse, as igrejas ficassem portas fechadas, e quem fosse no culto seria preso na saída. Durante a pandemia, irmãos, um dos dias da pandemia, estava só eu e o irmão Silvio, bem no começo da pandemia, estávamos ali na salinha da equipe de mídia, só eu e ele, fazendo a live para o culto, que só podia ser culto online naquela época. Estava eu e o irmão Silvio, só nós dois. Depois da palavra, eu fiquei organizando umas coisas aqui, o irmão Silvio foi lá na frente, daqui a pouco ele volta e diz, ó pastor, está aqui os carros da vigilância sanitária estão aqui na frente. Aí eu saí para ver, já tinha ido embora. Eles estavam aqui para ver se tinha mais do que um ou dois no culto. Esses 2 anos de pandemia, irmãos, na verdade, de certa forma, provou um pouco que tipo de cristãos nós somos. Sim, entendemos, nós somos ignorantes, tem uma questão sanitária, tem uma questão de saúde,
Mas, irmãos, e se nós fôssemos realmente, sermos bem sinceros mesmos, você estaria disposto a enfrentar tudo isso e morrer por Cristo? Esse é o confronto da igreja de Pérgamo. Eles estão sendo pressionados. E Jesus fala: eu sei onde habitas. É por isso que esta carta da igreja de Pérgamo é para a igreja batista de Soledade hoje. É para todas as igrejas contemporâneas. Porque nós estamos vivendo uma época em que nós estamos sendo pressionados de todos os lados. E que eu corro o risco de, após uma pregação e manifestar a minha fé como pastor, eu sair daqui algemado. E se isso acontecer? Você vai se escandalizar, abandonar a igreja? Não, vou mais na igreja batista, o pastor, ó, no mínimo ele deve ser um caloteiro. Por que o pastor saiu, né, algemado? O que ele fez? Muitas vezes nada. Mas corremos o risco de amanhã ou depois enfrentar isto. Jesus, com o seu olhar como chamas de fogo, ele faz um diagnóstico sobre a igreja, sobre a sua noiva, e percebe justamente, queridos, a situação, e revela os sintomas da igreja. Cristo olha para nós nesta noite, e Ele está revelando os nossos sintomas. Estamos prontos, dispostos, amada igreja do Senhor, a não negarmos a nossa fé? Estamos dispostos a dizer aquilo que nós cremos? Estamos dispostos, meus amados irmãos, a enfrentar os inimigos do povo de Deus? Estamos dispostos, irmãos, a dizermos: olha, eu até respeito o que você pensa, mas eu sou cristão e a Bíblia diz que isso é pecado. E se é pecado, não adianta o que os filósofos dizem, o que os sociólogos dizem, não importa. Pecado é pecado. Pecado é atemporal. Não estou falando de costumes, estou falando de pecado. Será que estamos dispostos a darmos a cara a tapa? A nos posicionarmos? Sei onde habitas. Sim, eu sei onde habitas. Irmãos, Deus conhece o teu coração, Deus sabe onde você habita, Deus sabe a sua batalha, Deus sabe a tua dor, Deus sabe o que você enfrenta. Mas o que Jesus vê também ao fazer um diagnóstico da igreja de Pérgamo? Ele percebe uma igreja que começa a negociar com a verdade. Olha o que diz o versículo 14: entretanto, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Jesus percebe uma igreja, a igreja de Pérgamo, que está começando a negociar a verdade. Irmãos, nós já falamos isso diversas vezes. É muito fácil, irmãos, nós enchermos uma igreja. É só nós negociarmos a verdade. É só nós... Não, pois é, sabe como é que é? É só a gente negociar a verdade. Eu não estou dizendo com isso, obviamente, que não se passa por reveses e que igrejas que talvez, tem tido um crescimento explosivo. Não, irmãos, eu respeito cada qual, cada um no seu quadrado, como diz o poeta, né? Mas entenda uma coisa: se tem uma coisa que nós não podemos negociar, é negociar com a verdade. Irmãos, e quando a gente negocia com a verdade para ser aceito pela sociedade, nós somos aceitos pela sociedade. Até eu me lembro que quando eu me converti, a gente ouvia sempre a seguinte expressão. Qual que é o meu aqui? Esse é teu, né? Então é meu. Se é teu, é meu. Para quem não sabe, é minha esposa, né, irmãos? Tranquilo. Irmãos, aqui está este detalhe. Se o capeta está muito contente contigo, te preocupa. Se está tudo muito bom, se está na faculdade, tu é o cara super aceitado por todo mundo na faculdade. Como esse cara aqui é dos meus. Se na faculdade, quando você
quando você se levanta para dar a sua opinião baseada na palavra e você é aceito de boa, tem algo errado. 99% das vezes que numa faculdade você se posicionou só um pouquinho. Eu creio assim, assim, assim. Já começa a zombaria. Você já começa a... Não precisa nem ser na faculdade, na escola, no ensino médio hoje. Se você se posiciona com base na sua fé, você já é motivo de chacota. Sabe qual é o crente que não se incomoda nem no trabalho, nem na escola, nem na faculdade, e ele não é pressionado? É aquele que ele é o 007. É o James Bond da fé, né? É o James Bond, ele está lá, ele é o espiãozinho, ninguém sabe que ele é crente. Aí depois, na formatura, 4 anos da faculdade, viu? Hein, Josi? 4 anos. Aí na formatura, na entrega do canudo, ele bota o hino gospel para a entrada dele. Aí os colegas, por que escolheu o hino gospel? É porque eu sou crente. Tu é crente? 4 anos depois. Nós sabemos de casos de pessoas, servos de Deus, que para fazer o mestrado, não conseguiam orientador para fazer o mestrado, porque eram cristãos conservadores. Nem professores queriam ser orientador no mestrado daquela pessoa. Então, irmãos, há uma pressão. Nós não podemos negociar com a verdade. Existe sim uma verdade, o mundo relativiza, mas como disse, vou repetir novamente, existe uma verdade, e a verdade não é um conceito, não é uma palavra, a verdade é uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, ele chamou a responsa, ele chamou para si a responsa. Ei, vocês estão procurando a verdade aí? Ei, vocês andam por aí perdidos, estão procurando a verdade? Ei, tem uma notícia, ei, pare um pouquinho, olhem para cá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! A verdade é uma pessoa, o crente se relaciona com a verdade. É por isso que João vai dizer em 1 João que o capiroto, o diabo, tem uma filha. Quem é a filha do diabo? Sabia que ele tem filha? A mentira. A mentira é filha dele. É o pai da mentira. Não tem como negociar com a mentira. Mais cedo ou mais tarde ela vem à tona. Pastor, uma mentirinha branca. Ai, vai brincando. Vai brincando. Versículo 15 vai dizer: assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Veja bem, a igreja começa a negociar com a verdade. Mas tem uma coisa, irmãos, eu preciso começar a trazer um pouco mais de consolo para o seu coração. A fonte do pecado que havia em Pérgamo era uma fonte realmente diabólica, que estava dominando Pérgamo. Pérgamo era um lugar sombrio. Irmãos, para ficar mais fácil, para mim não trabalhar tanto o contexto histórico de Pérgamo, você dá um Google aí, você vai ver quantas informações históricas sobre aquela cidade. Tem muita informação. Mas eu quero pensar com você, que quando Cristo olha para a igreja, Ele diagnostica uma igreja, Ele julga aqueles que se renderam ao pecado. Versículo 16 vai dizer: portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, mas eu quero trabalhar algo muito mais poderoso para a sua vida nesta noite. Estou quase encerrando. Mais 1h30 eu termino a minha pregação. Veja bem, Jesus Cristo, Ele olha para a igreja. A primeira coisa que Ele olha, com o seu olhar como chama de fogo, Ele tira um diagnóstico da igreja, como um bom médico, e vê os sintomas, revela os sintomas dela, a causa da doença. Depois Jesus dá mais uma vislumbrada, Ele faz um diagnóstico da igreja, e Ele revela, identifica a fonte do pecado deles. Depois então Jesus
dá uma olhada e ele percebe, ele vê, tem uns aqui que se renderam ao pecado. Mas aí Jesus, ele encerra no versículo 17, dizendo o seguinte, portanto, versículo 16, portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mas sabe o que eu amo em tudo isso? Eu amo o versículo 17, Léo. Porque olha o que ele diz no versículo 17, meu irmão Léo. Olha só que coisa linda. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, darei uma pedra branca, e nessa pedra branca darei um novo nome que ninguém conhece senão aquele que recebe. Apesar de todas as pressões, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dores, eu vejo que Deus tem para nós uma promessa. Jesus está dizendo, olha, igreja amada, eu sei a pressão, eu sei o mundo que vocês habitam, eu sei a pressão, eu sei que vocês estão lutando, é luta interna, é luta externa, é batalha em todos os lados, mas eu tenho uma promessa. Só que a minha promessa é para quem? É para quem é para o Inter que morre na praia. Irmão, eu sou colorado, eu posso falar, né? É para aquele que luta e se entrega no final. É aquele que se rende. Não. A minha promessa é para aqueles que vencerem. Tem alguém aqui querendo ser vencedor nesta noite? Dá um brado de aleluia, por amor de Deus! Ao que vencer, a promessa de Jesus nunca é para quem é derrotado. As promessas de Deus nunca são para aqueles que recuam. E a Bíblia diz, se ele recuar, o Senhor falando, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Não, irmão. Deus não tem prazer naqueles que desistem, mas Deus tem promessas para os vencedores. Irmãos, não importa que você fique se arrastando, não importa que você fique lutando até a vinda de Jesus, não desista, não afrouxa, não recua, vá firme, porque a promessa é para os vencedores. Ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é? Eu tenho síndrome do patinho feio, eu tenho trauma esse. Irmão, se tem alguém cheio de trauma que nem eu aqui, não tenho. Mais traumatizado que eu, irmão Jorge, mais do que eu. Não, alvoradense, né? Nascido em Porto Alegre, criado em Alvorada, morador de vila, uma família com 10 pessoas, um camarada que tinha tudo para dar errado. Esse era eu. Se tem alguém que pode dizer que sabe o que é nascer com uma marca na paleta para ser um perdido, um derrotado, este era eu. Então se tem alguém que pode dizer para você uma coisa, que existe um Deus, que quando entra na vida do homem, na vida da mulher, ele transforma aquele que estava completamente derrotado, perdido, sem perspectiva, ele entra na vida de alguém que tinha tudo para dar errado, e ele transforma. Esse é Jesus, que está aqui nesta noite. Ao que vencer. Pastor, mas eu não me sinto nada vencedor, é tanta luta, é tanto problema, é tanto BO, é tanta dificuldade. Pastor, tem dias que eu me arrasto e eu me sinto o pior dos homens, a pior das mulheres, me sinto derrotado, perdido, sem um sentido na vida. Pastor, eu estou aqui hoje, mas eu estou pensando nos boletos de amanhã. Eu estou aqui hoje, mas estou pensando no Rivotril que vou tomar depois do culto para poder dormir. Pastor, eu estou aqui, mas estou pensando no diazepam. Eu estou pensando, no remédio que vou ter que tomar porque eu não consigo dormir. Não é mais nem gotinha, eu já tomo de litro, eu já coloco direto na boca. Pastor, eu sei que não é fácil, meu irmão. Mas tem uma notícia para você. Está aqui nesta noite aquele que tem promessa para os vencedores. Eu sei, meus amados,
que parece um clichê. Mas escute isso. Eu não tenho problema com clichê, eu não tenho problema com repetir o que já foi dito centenas de vezes. Mas pense comigo. Entre milhões e milhões e milhões de espermatozoides, só um penetrou o óvulo. Só um fecundou. Claro, se tem alguns gêmeos aí, quadrigêmeos, né? Então foi 4, né? Mas a maioria aqui não tem gêmeos, então foi um. Este um vingou. Foi gerado 9 meses no ventre de sua mãe. E nasceu. Só por isso, você já é um vencedor, meu irmão. Você venceu milhões e milhões e milhões para existir. Porque esse sentimento de derrota, esse sentimento de derrotado, não, você não é um derrotado, não. Você é um trabalhador, um guerreiro, uma guerreira, e Deus tem promessa para você, por isso não desista. Insista, persista, caminhe. Se precisar, se não der para caminhar, meu irmão, se não der para correr, caminhe. Se não der para caminhar, se arrasta. Mas não desista. Porque o Senhor é contigo. A igreja de Pérgamo estava debaixo de uma pressão tremenda. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que eles não entenderam a mensagem. Mas o Senhor deixou registrar essa mensagem para que chegasse a mim e a você, para que nós soubéssemos que nós somos vencedores por Cristo. Qual é a promessa? A primeira promessa é de, olha só, darei uma pedrinha branca. Eu gosto muito dessa história. A pedrinha branca, ela tem uma história legal. Por quê, pastor? Porque a pedra branca era uma pedra que era usada nos tribunais para o veredito dos julgados na época. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a maioria de pedras pretas. Então, quando alguém era julgado por um tribunal naquele período da história, eles pegavam numa urna e eles iam depositando pedras brancas e pedras pretas. Se desse 9 pedras brancas e desse 10 pedras pretas, então o cara estava condenado. Mas quanto mais pedras brancas, mais era acima da sua absolvição. Então pedra branca aponta para a absolvição. E olha que coisa tremenda, meus amados. Sabe que coisa linda? É que você, depois de tudo que eu falei antes, você sentiu, meu Deus, olha só a situação do meio cristão hoje. Mas aí você tem um refrigério, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a pedra branca é símbolo do teu perdão, da tua absolvição. Você na cruz de Cristo foi absolvido, na cruz de Cristo você foi remido. Então a pedra branca aponta para a tua absolvição. Aleluia! Mas também a pedra branca tinha um outro detalhe interessante. Porque a pedra branca também, ela fala de uma prática que alguns tinham na antiguidade. Quando duas pessoas que eram muito próximas se despediam e iam embora um para cada lado, havia um hábito de pegar uma pedrinha branca e parti-la em 2 partes. Cada um pegava a metade da sua pedra e ia embora. Passava-se anos. Em alguns casos nunca mais se viam. Mas depois de anos e anos, se essas pessoas se encontrassem, cada um deles tinha um pedaço daquela pedra, metade, que encaixava, e era uma lembrança da comunhão que eles tinham quando estavam próximos. A pedra branca aponta para a nossa comunhão com Jesus. Quando Jesus está prometendo uma pedra branca, Ele está dizendo que Ele quer restaurar aquela comunhão. Você que tem mais de 5, 6 ou 10 anos de fé, você vai lembrar, quando você se converteu lá naquela época,
Lembra quando você se converteu, para os mais antigos, de cabelo branco que nem eu? Talvez alguns que não são tão velhos, mas que têm mais de 5 anos de fé, 2, 3 anos de fé. Lembra lá no começo? Você entrava no quarto para orar, você lia o salmo, você já começava a chorar. Jesus! Ai, Jesus! Você colocava um hino para você ouvir, daqui a pouco aquele hino começava a encher você, e você já começava a sentir a presença de Jesus, e as lágrimas começavam a rolar. Há quanto tempo não consegues derramar uma lágrima diante do teu Senhor? Nós conseguimos derramar lágrima vendo Naruto, vendo um filmezinho da Netflix, só os confirmados vão saber o que eu estou falando, né? Aquele filme romântico, aquele filme... E aí o irmão lá, não, capaz, eu não, pastor, eu sou não, aí ele está lá. Teve gente que chorou até no Top Gun. O que deu, eu vi um bando de homens chorando no cinema vendo, né? Para contar para mim, rapaz. Quando o Tony Stark morreu lá no filmezinho lá no... né? Nada contra, pode chorar em filme. Mas qual foi a última vez que você entrou no seu quarto ou entrou num culto como esse? E na hora do louvor, a glória de Deus começou... Irmãos, a equipe estava cantando um louvor agora há pouco aqui, irmãos. Eu estava com vontade de sair no helicóptero ali, fazer um aviãozinho já ali. Eu cheguei, estava as portas fechadas, e estava o pessoal ensaiando aquele hino, eu já entrei no manto na igreja. Eu pensei, quando eles cantarem esse hino, o pessoal vai sair voando. Eu olhei, meu Deus, o que é isso? A pedra da comunhão começou a escapar por entre os nossos dedos. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Está aqui aquele que quer devolver para você nesta noite aquela antiga comunhão que você tinha com Deus. Aquele que quer devolver a comunhão. Você precisa, meu irmão, voltar urgentemente. Cantamos no domingo retrasado, ao primeiro amor. Nós precisamos urgentemente voltar a ter esta comunhão profunda, símbolo desta pedra branca. Irmãos, a Bíblia fala também do maná escondido, que é símbolo do alimento espiritual, é o símbolo de uma vida alimentada pelo Senhor. Mas por último, não menos importante, diz que nesta pedrinha branca vai estar escrito um novo nome. E eu encerro pensando justamente nesse novo nome. Sabe que interessante, irmão Nelson? Aquele hino que a gente canta do cantor cristão, quando se fizer chamada, lá estarei. Eu não sei se vai ter chamada no céu, irmão Nelson. Não sei se vai ter. Se vai ter um anjo lá, um querubim grandão, abrindo o rolo e dizendo, Alberi, e eu, não sei se vai ter chamada como o hino fala. Mas eu tenho a liberdade para conjecturar. E eu imagino, a Bíblia diz que nós temos um acusador chamado capiroto, Satanás, coisa ruim. Eu imagino quando alguém adentra as mansões eternas, eu imagino o anjo fazendo o chamado e está lá o crente na fila. Irmãos, isso é minha heresia, não está na Bíblia, irmãos, tá? Fique tranquilo. Eu disse, Nelson, falei no retiro de pastores lá em Torres, quando eu fui anunciar um evento nosso, e eu falei, mandar os jovens para o nosso culto, para a nossa conferência de jovens aqui em setembro, né, porque eles vão em tantos lugares, e lá eles ouvem tantas heresias, então vem para a nossa igreja e vejam as nossas heresias, porque cada um tem a sua, né? Aí o pastor Lima não gostou muito, não, nós não temos heresia, temos as nossas, mas veja bem, é minha heresia particular. Eu imagino o seguinte, está lá o Senhor, está lá o anjo, ou melhor, está o Senhor, a Bíblia fala que naquele dia vai ser aberto o livro e os livros. Não sei a ordem dos fatores, mas aí eu imagino o Senhor abrindo o livro da vida. E aí o capiroto está lá na volta. Lembra da história de Jó? Que ele estava lá, na volta lá, e aí como é que é? Como é que está aí? E Jó, estou sabendo do Jó, né? Ele é teu queridinho, né? Tu trata ele, né, diferenciado.
Aí diz, qual é o teu problema? Vai lá, toca nele. Vai lá para tocar. Eu imagino na cena o capeta chegando para o Senhor. Ô Jesus, esses aí que estão, esses aí vão entrar? Sim, sim. Mas e aquele moreninho lá? Aquele cavanhaque que parece um bodezinho lá? Aquele cara eu conheço, viu? Era do Alvoradão. Conheço ele. Aquele lá não vai entrar, né? Aí, quem? Aquele lá. Tá, mas quem é aquele lá? Aquele tal de Alberi. Só um pouquinho, capeta. Alberi. Deixa eu olhar a lista aqui. Alberi. Alberi. Ô, capeta, não tem não Alberi aqui na fila, não. Mas como não? Tá lá. Não, pai, vai lá. Olha a pedrinha branca na mão dele, vê o nome dele. Não vai estar com o nome de Alberi, porque eu vou ganhar um novo nome. Eu vou ganhar um novo nome, porque somos nova criatura. Fomos transformados pelo Senhor. Hoje somos acusados. Hoje o inimigo se levanta contra mim e contra você. Mas naquele dia, os vencedores vão experimentar a promessa de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Glória a Deus. Jesus, com seu olhar, como chamas de fogo, examina, prescruta a igreja e faz esses diagnósticos da sua noiva. Ele revela os seus sintomas, ele identifica a fonte do pecado. Jesus julga os que se renderam. E por último, Jesus diagnostica a igreja e premia os vencedores. Ao que vencer, há uma promessa de Deus para aquele que vencer. Eu não sei a tua luta, eu sei as minhas. Eu não sei as tuas dores, eu sei as minhas. Mas uma coisa eu posso te dizer: existe alguém que torce pela tua vitória. E Deus olha para você nesta noite e vê tuas dores, vê tuas dificuldades, e o seu olhar como chama de fogo apontam para mim e para você. E nesta noite o Senhor quer devolver a comunhão que nós tínhamos com Ele. Ele quer dar para você um novo nome. Meus queridos irmãos, existe alguém que nos acusa, diz a Bíblia, que Satanás acusa os irmãos dia e noite na presença do Senhor. Mas nós fomos lavados, remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro.